Podemos? Vamos lá então. Nós começamos a ver programação falando de algoritmo, né? Nós vimos a respeito de sintaxe semântica, falamos sobre os operadores, expressões, né? Falamos sobre uma linguagem algorítmica. Aí chegamos até estruturas de seleção. Então agora nós vamos ver estrutura de controle de iteração, ou também chamado de estruturas de repetição. O que são as estruturas de repetição? Né? A ideia das estruturas de repetição é que, dentro da ideia da programação, nós podemos ter situações onde eu tenho um trecho de código que vai se repetir. Eu vou executar uma certa quantidade de vezes, né? E para fazer esse processo, a gente então cria a estrutura de repetição. O que é a ideia da estrutura de repetição? Eu poderia chegar aqui e dizer para vocês, faça uma tarefa de somar os números de 1 até 10. Acho que é relativamente tranquilo, né? Certo? Quanto que dá? Quanto que dá? Soma dos números de 1 até 10. 55. Como que eu sei que é 55? Eu somei 1 mais 2 mais 3, né? Então vem lá, vou fazer um programa. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Deu 55. Fala sério. Deu aí também? Que louco, né? Então, mas o professor Robson ia falar aqui que você nem precisa ter calculadora para fazer isso, certo? Por que que ele ia falar isso? Porque vamos dizer assim, se eu pegar e somar o número 1 com o número 10 dá quanto? 11. Se eu somar o número 2 com o número 9 dá quanto? Número 3 com o número 8? 11. Número 4 com o número 7? Número 5 com o número 6? Não é isso? Pois é. Então, o que acontece é que a matemática tem forma de fazer algo dessa maneira, certo? Que não é necessariamente usando a computação, tá? Mas o que que seria o processo? Então, vamos descrever o que que seria aqui. Se eu tiver uma variável que eu estou dizendo que é soma, eu vou dizer que ela começa com zero, certo? Vou dizer que tem uma variável inteira, um i qualquer, que eu vou dizer que ela começa com um, certo? Aí eu venho, teria que fazer soma, recebe soma, mais i. Ele vai somar um. Aí eu vou dizer que o i recebe i mais um. Então ele passou a valer 2. Aí eu venho e digo que soma recebe soma mais i. E i recebe i mais um, certo? Aí eu poderia pedir para vocês fazerem dessa maneira, então, um programa que some em casa, como tarefa, os números de 1 até 1000. Não? Vai dar bastante página, né? Não seria o caso, né? Então, para essas situações, a gente tem o uso de estruturas de repetição. Vocês querem que eu espere vocês terminarem aí de assistir aí? Obrigado. Então, veja bem, o que nós temos que verificar é algo assim, ó, veja bem. Primeiro, esse é o trecho que vai se repetir, certo? Então, eu posso ter uma situação, se eu fizer esse trecho de repetição aqui 10 vezes, vai dar o valor que vai dar 11, certo? Que é o trecho que vai acontecer. Eu vou dizer que minha soma começa com zero, meu i começa com um, e eu vou pegar os valores e somando eles, né? No caso aqui teria que ser o contrário, né? Eu teria que, soma, ele vai perder o último aqui, né? Eu vou dizer que o meu i começa com zero, por que que ele vai perder meu último? Porque tem que ser o contrário, né? Eu tenho que somar o i primeiro, incrementar o i, né? Ele é chamado de incremento, no caso, e vou
fazendo a operação dessa maneira. E no final, eu vou repetir 10 vezes o trecho e vai me dar o valor de 11. Razoável, tá aí? Tranquilo, né? Muito bem. Então, a estrutura para fazer esse formato é chamado for, né? Tem um comando. Uma das estruturas que nós vamos trabalhar seria o for, tem a outra estrutura que nós vamos trabalhar que é o while, certo? Como é que funciona a estrutura for? Que é o que nós vamos iniciar trabalhando, né? Essas estruturas, elas são chamadas também, vamos dizer assim, estrutura dita contadora. Por que é uma estrutura contadora? Porque ela vai contar, certo? É incremento. Então, ela vai fazer o processo de contar. Essa outra estrutura while aqui, ela é uma estrutura dita condição. Por que condição? Porque eu vou ter uma condição de parada aqui. Aqui no meio eu vou ter uma condição de parada. E essa condição de parada, não necessariamente ela pode ser contadora, certo? Pode deixar sem copiar, depois vocês copiam. Vamos prestar atenção aí que o negócio é um pouquinho mais sério. Então, o que acontece? Veja bem, se na estrutura for eu quiser fazer o formato que nós estávamos vendo ali atrás, então eu vou ter algo assim. Eu vou dizer que for i começa com zero, enquanto i for menor que 10, ou menor ou igual, né, no caso na conta que eu estava fazendo, e eu vou dizer que meu i vai incrementar de um em um, certo? Então, esse i mais vai fazer com que ele incremente de um em um, né? Mas quando a gente vai usar esse tipo de estrutura, bom, então eu vou ter que vir aqui e declarar int i, tá? Vou declarar o soma. Na linguagem C, a gente consegue já declarar e já atribuir o valor. Então, já digo que meu soma começa com zero, certo? O i, na verdade, tanto faz. Por quê? Porque o for aqui ele já tem a operação de quanto eu vou começar. Dentro da linguagem C, é comum a gente começar contando de zero, certo? Mas, vamos dizer assim, no caso da conta em particular, eu tenho que começar soma, recebe soma, mais i, certo? Então, o que que vai acontecer? Bom, vamos entender assim. Eu venho aqui, vou ter lá o int main, e vou dizer que eu vou começar um processo aqui, não estou fazendo, estou dizendo que começa com zero, e vou fazer uma operação de soma, certo? Aí aqui eu venho, vou dar um printf, né? Aqui eu vou dizer soma igual, o que é que nós temos aqui? Vamos mostrar o valor da soma, certo? Já é D. E eu vou mandar mostrar o valor de soma. O que que nós vamos ter aqui? Então, isso aqui é basicamente só para, vamos ver se a nossa internet está bacana. Olha lá, vou mandar rodar. Tem que dar quanto? 55. Tá certo? Consegue enxergar daí?
Aí, ok? Ah, não. Pedi pro nosso amigo lá. Vai lá, Lucas. Apaga a luz daqui da frente pra gente. É o mais próximo do. Outra. Não, não. Essa não. E beleza. Agora ficou melhor? Estão enxergando aí? Tá. Então, voltando. Voltando. Tá? Então, essa é uma estrutura onde a gente faz operações básicas, né? Observaram que eu não coloquei abre e fecha chaves. Por que que eu não coloquei abre e fecha chaves? Não observaram. Ixi, porque é só uma linha. Vai dar certo se eu colocar o abre e fecha chaves? Comando é o for, abre e fecha chaves. Então, se eu voltar aqui, voltar lá no. Ixi, aqui dá o mesmo valor. Faz sentido? Bacana. Aqui eu posso ter, então, a situação. Primeiro, regras. Esse for aqui só aceita tipo int, tá? Então vamos dizer assim, vem aqui e vou colocar lá float. Deixa. Tá certo o número? Tá. Ó, o online GDB não deu erro, certo? Na compilação, mas no resultado, totalmente, certo? Então, na variável for, eu não posso usar o soma, poderia ser float. O soma poderia ser, tá? Por quê? Porque o soma está aqui embaixo. Aí é que eu tenho que mudar para ponto 2f. Opa. Ah, tá. Tá certo? Soma, mudei para float. Não tem problema. Mas a variável que vai no for aqui, ela necessariamente tem que ser uma variável do tipo int. Tá claro? Tranquilo, tem? Beleza. Alguma dúvida? Então, vamos ver se vocês entenderam aí. Vamos incrementar esse negócio aqui. Eu quero um soma que faça assim. Soma um dividido por 2 mais 2 dividido por 4 mais. Qual que seria o número aqui? E agora? E aqui? Ó, isso aí. Eu quero que some o resultado das frações até 20. Pode ser? O numerador. Hã? Eu tenho a parte de cima, como é que chama na divisão aqui? Essa parte de cima aqui é chamada de quê? Hã? Numerador. E o de baixo chamado de
Denominador. Isso aí. Tá certo? O número vai ser o número inteiro, o resultado? Vocês têm que lembrar que nós temos um problema ali, que tem que tomar cuidado na hora de fazer o programa, né? Estão lembrados? Ah, que bom. Então tá bom. Então vamos trabalhar? Hã? Ué, um deles tem que ser o quê? Vamos pensar um pouco, hein? Pode ser? No papel. Fazer agora. Já. Hum? Não, esse não precisa entregar, mas eu vou passar os que eu quero que entregue. Esse aqui é só para aquecimento. Só o. É, claro. Esse é só aquecimento. Detalhe, ó. Aqui, ó. Se eu não tiver a parte de baixo aqui, é igual que tá aqui. Só que em vez de ser 10, vai ser quanto? 20. Então, vai precisar fazer o que aqui? Basicamente, vai precisar colocar uma divisão e vai ter que ter quem? Eu posso dizer que esse cara de cima é um numerador, né? O de baixo vai ser então. Mas o que que muda isso se eu colocar numerador ali?
que mudou aqui na estrutura? Mudei, tirei o i, coloquei numerador. E agora? Como é que muda aí? O que tem que mudar aqui para se eu não tiver o denominador aqui, tiver só isso aqui, como é que tem que ficar o programa aí? Sim, então, mas o que vai ter que mudar aqui no meu programa aqui? Em vez de i, vai ser numerador. Faz sentido? Fizeram D para, hein? Vamos testar aí. É pequeno o programa. Não é pequeno? Tem que ligar aqui a minha gravação, né?